Lavagem cerebral Ben Shapiro, parte 12 mais 1, continuação. Aulas de Saddam. Pessoal, a primeira parte, o primeiro tópico deste capítulo eu li naquela live que está escrito live teste, tá? Eu fiz uma leitura online. Então, se vocês quiserem pegar uma primeira partinha desse capítulo aqui, que é grande, vocês voltem lá e pegam. São 7 minutos, tá bom? Eu gravei num outro formato, gravei online, para diversificar aqui o canal e vamos ver se, de repente, essa ideia fica legal. Fazer leituras online dos capítulos, tá bom? Então, vamos lá para a leitura. Deixa o like no canal, tá bom? Não se esquece. Deixa o like aí e compartilha para a gente chegar a mais pessoas, ok? Eu agradeço a presença de todos vocês aqui. E que Deus abençoe a família de cada um, ok? Vamos lá. Não trocamos sangue por petróleo. Muitos desses intelectuais, acreditando na injustiça moral da guerra contra o regime de Saddam Hussein, atribuem motivações porcas ao desejo que tinha o governo Bush de mudar o regime no Iraque. Tais quais os que protestavam num todo contra a guerra, os professores de esquerda disseram que a motivação maior do governo Bush era a guerra pelo petróleo, uma vez que o Iraque detém a segunda maior reserva de petróleo do mundo, depois da Arábia Saudita, e campos de hidrocarboneto não explorados. E uma vez que seria impossível aos Estados Unidos atacar o Iraque por motivos morais ou de autodefesa, esses intelectuais concordam com a ideia de que o presidente Bush está colocando vidas americanas na linha de frente para preservar o preço mais baixo da gasolina. Para o professor de esquerda, é irrelevante que os Estados Unidos poderiam economizar tempo, dinheiro e vidas se meramente lidassem com Saddam Hussein ou simplesmente atacasse a Arábia Saudita. Mas não, o imperialismo capitalista é a raiz deste conflito. Talvez esta seja a maior tomada de petróleo da história moderna, o que forneceria centenas de bilhões de dólares para as empresas americanas de petróleo, escreve o professor Michael T. Clare para a revista Nature. Mesmo todo o petróleo vale o sangue de soldados americanos e civis iraquianos que são atingidos ao longo deste percurso? Todos sabem que os Estados Unidos não estariam em busca da guerra se não fosse pelo petróleo, corrobora Robert Jensen, professor da Universidade do Texas. O professor Hugh Gusterson concorda. Ele vociferou ideias contrárias à guerra do Iraque diante de 600 alunos do MIT, afirmando que tudo se resume a petróleo, Israel e a soberania americana sobre todo o globo. Aparentemente, o fato dos Estados Unidos não quererem ocupar o Iraque, mas, ao invés disso, estabelecer uma democracia no lugar de uma ditadura brutal, não faz nada para persuadir Gusterson, que insultou a tentativa do governo Bush de lutar contra o terrorismo, chamando-o de visão miserável e desumana. Stephen Smith, professor da Winthrop University, ecoou a desprezível mentira sangue por petróleo em uma manifestação na Carolina do Sul. Os Estados Unidos atacariam o Iraque se não fosse um país que exporta brócolis? Smith perguntou perante centenas de alunos eufóricos. A única paz que o Bush quer é passar para ele, um apanhado de petróleo do Iraque. Isso se não todo ele. Que engraçado. Seria ótimo se a posição sobre política externa de Smith
fosse somente a metade da esperteza comparada aos seus trocadilhos de tiozão. Durante uma fala de Carl Rove na Universidade de Utah, o professor de inglês Tom Hook carregava um cartaz dizendo: "Não trocamos sangue por petróleo", e comentou com os repórteres: "Trata-se de um imperialismo. O Iraque não representa uma ameaça aos Estados Unidos. Eles têm tentado provar isso por anos." Se o Iraque quisesse verdadeiramente persuadir o mundo de suas intenções pacíficas, recusando-se a fornecer provas de desarmamento mesmo diante da guerra, seria um jeito bem engraçado de expressar trégua. Em uma carta um tanto incoerente e desconexa, escrita ao editor do jornal Auburn Plaisman, Yahya El-Moghazi, professor na Universidade de Auburn, convocou o povo americano a abrir os olhos para o pérfido governo Bush. "Acordem, Estados Unidos! Parem de um pouco e percebam as táticas bélicas que estamos prestes a investir. Mais de 300 bilhões de dólares do nosso dinheiro estão prestes a sumir num jogo de guerra contra um único indivíduo que milhares de crianças e pessoas inocentes. Sangue por petróleo." Um jogo de guerra? Desde quando derrubar um regime e libertar milhões de iraquianos é um jogo de guerra? E exatamente quando a guerra no Iraque tornou-se uma guerra contra milhares de crianças e pessoas inocentes? O exército americano tem dado passos maravilhosos para não prejudicar a população civil. O governo Bush tem ameaçado processar oficiais iraquianos que prejudiquem civis no Iraque. Não se trata de dar sangue em troca de petróleo. É sangue para salvar civis e preservar a segurança americana. Hegemonia. Se não se trata de petróleo, a busca então é por hegemonia, afirma o professor universitário de esquerda. Qualquer guerra no Iraque é apenas mais uma tentativa americana de ganhar poder, uma tentativa de estabelecer império americano. Mais do mesmo. Assim como os intelectuais americanos condenaram Ronald Reagan de imperialista por sua luta com o comunismo, agora condenam George W. Bush por sua luta contra o terrorismo. Harold Scott Jr., da Universidade Howard, observou que esta guerra não significa liderança internacional. É uma posição imperialista digna de Napoleão ou do Império Romano no início do seu declínio. Richard Falk, professor emérito da Universidade de Princeton, vê que a guerra no Iraque é como uma tentativa dos Estados Unidos de dominar o mundo e retrata a guerra ao terrorismo como um conflito entre duas visões essencialmente fundamentalistas. O fundamentalismo islâmico de um lado e o liberalismo econômico do outro. Talvez os docentes de esquerda se sintam desconfortáveis com a exportação da democracia. Pois bem, nós não. Michael Herd, professor da Duke University, também lança calúnia sobre qualquer tentativa americana de instalar a democracia no Iraque. A arrogância final dos líderes políticos americanos é a crença de que não podem só forçar a mudança de um regime e nomear novos líderes para vários países, mas além disso, moldar ao gosto o ambiente global. A audaciosa extensão da velha ideologia do imperialismo de missão civilizatrice. Uma missão para civilizar. A mudança de regime no Iraque é apenas o princípio, é o primeiro passo para um projeto ambicioso de reconstruir a ordem política em todo o Oriente Médio.
Deus proíba os Estados Unidos tentem e daí consigam melhorar a vida de milhões no Oriente Médio. Deixem aqueles ditadores sanguinários em paz, tolos imperialistas. Para Ronnie Lipschutz, professor na Universidade da Califórnia em Santa Cruz, a política americana tem se orientado em torno do poder desde 11 de setembro. Sua conclusão: se os Estados Unidos sozinhos tiverem sucesso, ou substancialmente a parte de outras nações, esse é um fator que pode marcar o início de uma nova era geopolítica, em busca da hegemonia, a hegemonia do Império Americano. Se a meta é erguer o Império Americano, por que o objetivo do governo Bush é estabelecer uma democracia no Iraque e não uma ditadura amigável? Paul Wolfowitz, assistente do secretário de Defesa, afirmou no programa Meet the Press, em 6 de abril de 2003, que mesmo se a democracia do Iraque elegesse um governo islâmico, os Estados Unidos não agiriam contra isso. Esse é o Império Americano? Jim Regal, professor de Swarthmore College, expressou suas visões acerca da guerra. Penso eu, como não temos mais traseiros para chutar, basicamente queremos continuar chutando traseiros, afirmou em uma roda de discussão. Que oratória! E que erro! Ainda temos muitos traseiros para chutar, professor. Como já era de esperar, o saudoso professor Edward Said, ex-docente da Universidade de Colômbia, entrou no bonde da hegemonia. Depois, quando cansou de andar no bonde, ele desceu do bonde e começou a empurrar o bonde. A política americana no Iraque, ele disse, foi uma apresentação grotesca, baseada no desejo por petróleo e hegemonia. A politicagem, Said insistiu, foi colocada adiante por um pequeno conluio de oficiais do governo não eleitos que procuraram fazer guerra em favor de um deus da guerra judaico-cristão vingativo. Ai. Essa tendência ao mal do governo americano não era novidade, segundo Said, dizendo então que os Estados Unidos já tinham um longo histórico de reduzir aos destroços povos, países inteiros e mesmo continentes, eventos que, se olhados de perto, pouco se diferenciariam do Holocausto. Um deus da guerra judaico-cristão vingativo! Não somos nós que gritamos Allahu Akbar e colidimos aviões sequestrados em prédios. A vingança de Bush. Na busca por retratar George W. Bush como estúpido e mesquinho, muitos professores de esquerdas dizem que Bush queria uma guerra no Iraque para vingar-se da tentativa de Saddam Hussein de matar seu pai e acabar com o trabalho de George H. W. Bush, que havia iniciado em 1991. A própria ideia de que o presidente Bush colocaria o povo americano em perigo e gastaria bilhões para reconstruir o Iraque, porque os agentes de Hussein haviam planejado matar seu pai, é no mínimo do mínimo absurda! Mas o absurdo nunca parou os professores antes. É uma simples história de pai para filho. Estou continuando o que o senhor começou, papai. Está orgulhoso de mim? Beck Thompson, professora da Duke College, esclarece a um grupo de protestos anti-guerra composto, sobretudo, de alunos universitários. Para mim, parece que os Estados Unidos não aprenderam, quando bebês, a brincar na caixinha de areia.
Elon B. Meyer, professor na Universidade de Nova York, NYU, eu não sei como é que fala Y em inglês, como é que é? Você sabe, João? Eu não lembro. Concorda com Thompson. Você é petista, você vai saber alguma coisa de inglês? Consigo entender a ira e o ódio que Bush deve sentir pelo líder iraquiano, mas nunca imaginei que numa vingança pessoal influenciaria suas decisões relacionadas ao Iraque. Mas começo a acreditar que sim. Afinal, por que mais ele mencionaria uma tentativa de assassinato na mesma frase, enquanto falava sobre a necessidade de livrar-se de Saddam? Reconhecer que o Sr. Bush está agindo com base nas motivações pessoais explica, ao menos em parte, o crescente ceticismo de nossos aliados e de muitos líderes do Congresso em relação aos esforços de justificar a guerra. Mas o presidente Bush nunca mencionou explicitamente a tentativa de assassinato como base para a guerra. Quando os fatos não estão à disposição de Ben Meyer, ele os inventa. Ben Meyer simplesmente acusa Bush de colocar soldados americanos em perigo pela causa da vingança pessoal. Walt Brash, professor da Bloomsburg University, vai ainda mais longe, acusando o presidente de tentar convencer o povo americano de que ao menos 24 milhões de iraquianos precisam ser eliminados para que Saddam Hussein seja destruído e que o trabalho incompleto do Bush pai seja vingado. 24 milhões de iraquianos? A consequência lógica é: Bush quer jogar bombas nucleares e matar todos os cidadãos daquele país. Ao praticamente acusar Bush de genocídio, Brash o iguala a Stalin, Hitler e Mao. Alguns que odeiam Bush ficam ainda mais atordoados quando entram numa faculdade. Quando Maxine Walters, política democrata da Califórnia, falou a uma multidão na Universidade do Sul da Califórnia, ela fechou o cerco contra a política de Bush sobre o Iraque. Alguns de nós, de maneira tola talvez, demos a esse presidente a autoridade de perseguir terroristas. Não sabíamos que enlouqueceria por isso. Agora sabemos que ele tem um problema com Saddam Hussein. Sabemos muito bem. Sabemos que o filho precisa se vingar por aquilo que Saddam fez ao Bush pai. Mera coincidência. Se a invasão no Iraque não estava relacionada ao petróleo, à hegemonia ou vingança, deve haver ainda outro motivo escondido para o governo Bush. Voltando à presidência Clinton, os professores vieram com uma ideia. Se Clinton foi capaz de lançar mísseis no Afeganistão para desviar a atenção de um escândalo sexual, o governo Bush deve estar buscando a guerra com o Iraque para desviar a atenção de assuntos domésticos, especificamente a economia. O professor Stephen Walt, reitor da Kennedy School of Government, na Universidade de Harvard, questionou o momento do movimento presidencial em direção à guerra. O tempo está sendo dirigido primariamente pelas políticas domésticas, alegou a imprensa. O Iraque é o próximo passo para estender sua presidência bélica, concordou Constantine Spiliotes, professor da Dartmouth College. A economia sofreu uma leve recessão na metade do ano 2000, mas Bush não havia feito nenhuma menção de um ataque no Iraque até após 11 de setembro de 2001.
Se a guerra fosse simples coincidência para problemas na economia, por que Bush não começou antes do 11 de setembro? James Hilt, professor da Temple University e que odeia Bush, afirmou de maneira agressiva: Bush praticamente não para em casa. Ele é quem deveria ser comandante ou general. Há definitivamente uma agenda política aqui. Cessada a guerra ao terrorismo, as pessoas irão acordar e ver os efeitos do enorme corte de impostos que Bush projetou no ano passado. Se Bush estivesse tão preocupado com o público descobrindo seus cortes de impostos, por que então ele afirmou e tentou executar cortes ainda maiores durante e depois da guerra no Iraque? Bush dificilmente está envergonhado por sua política econômica. Para Hilt, sugerir o contrário é algo grotesco. Pressupõe-se que se os Estados Unidos for por fim guerrearem ou não contra o Iraque, a campanha contra Saddam Hussein terá servido para influenciar a política americana no México e alavancar a eleição em novembro de 2002. Sugere Chalmers Johnson, ex-professor da Universidade da Califórnia de San Diego. Confrontados com as eleições prévias, os líderes do Partido Republicano estavam desesperados por desviar a discussão de questões com o vínculo do presidente e do vice-presidente com a corrupta Enron Corporation. O crescente déficit orçamentário federal, o corte de impostos que favorece os ricos e a severa perda de liberdade civis sob o procurador-geral Ashcroft. H.L. Mencken afirmou que uma pessoa nunca erraria se subestimasse a inteligência dos americanos. Johnson parece ter levado a sério as palavras de Mencken, em atitudes e palavras. Ele acredita que o povo é excessivamente estúpido, a ponto de não enxergar seu próprio presidente tomando caminhos errados. Agora, e se o povo não for tão estúpido assim, e não houver caminhos errados por parte do presidente? Brian J. Foley, professor na Widener University School of Law, em Delaware, acredita que o presidente Bush está enganando a nação. Certamente Bush tem muito do que nos distrair, Foley escreve, citando a política econômica e a guerra ao terrorismo como fracassos de Bush. Foley então chega ao cúmulo acusando Bush de enorme abuso de poder presidencial, colocando em perigo nossa segurança nacional com seus pensamentos bélicos. Para um homem que acredita que ideias sobre a guerra têm potencial de colocar o povo americano em perigo, Foley percebe quão valioso é o seu pacifismo e quão poderoso é contra os inimigos dos Estados Unidos. Mudança de regime nos Estados Unidos. Em 2 de abril de 2003, John F. Kerry, candidato democrata à presidência, afirmou a uma multidão de democratas em New Hampshire: carecemos agora não só de uma mudança em Saddam Hussein e no Iraque, mas precisamos também de uma transformação no regime dos Estados Unidos. Naturalmente, o comentário desencadeou uma tempestade de fogo de protestos da maioria do Congresso. Denominou a observação política de desesperada. Danny Hastert, orador do Congresso, acrescentou: não era do que precisávamos neste momento. Obviamente, esses professores esquerdistas há muito tempo estão à frente de Kerry. Eles insistem na mudança do regime,
do regime americano, desde as eleições de 2000. Com a guerra no Iraque, as críticas ao governo Bush atingiram outro patamar. Francis A. Boyle, professor da Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, propõe trazer um artigo de impeachment contra o governo Bush. Nós não queremos um estado policial em nome do império do petróleo. Boyle explica calmamente. Espero que neste caso... Boyle explica calmamente. Espero que, neste caso, Boyle esteja usando o plural da modéstia. Porque nem todos nós apoiaríamos o seu desejo de permitir terroristas e assassinos andando em liberdade. Aida Tembu, reitora da Universidade do Conselho de Suporte do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, declarou diante de uma multidão eufórica de alunos e professores, funcionários e gestores, protestando contra a guerra. Com esta guerra, estamos testemunhando os efeitos de um golpe de Estado. Mas vindo até aqui, podemos ser renovados. Bush e seus pretos da Casa Branca querem que fiquemos confusos, passivos, acuados e com medo. Querem que assistamos à TV e duvidemos do bom senso. Mas o bom senso diz que a guerra é horrível. Horrível. Estarmos aqui significa que amamos o mundo a ponto de lutarmos juntos para transformar os Estados Unidos no lugar que desejamos. Deixando de lado o racismo gritante, chamar Condoleezza Rice e Colin Powell de pretos da Casa Branca dificilmente ganha pontos por bom gosto. A afirmação é incrivelmente ingênua. Se os Estados Unidos pudessem viver em um mundo sem guerras, nós certamente o faríamos. Mas às vezes a guerra é necessária para garantir a segurança dos nossos cidadãos e o crescimento da liberdade mundo afora. Uma realidade que grande número desses professores ou não entendem ou não aceitam. Pô, na minha opinião, é porque são burros mesmo. Contudo, de acordo com Jenny Burns, professor na Universidade de Montana, o governo Bush dificilmente é uma força em favor da liberdade. Na verdade, Bush e seus amigos são fascistas. Nunca pense que os Estados Unidos estão livres da tirania, alertou uma multidão contrária à guerra composta principalmente de alunos. Que ouçam a voz de todos vocês. White Holt Jr., professor da Faculdade de Direito da Universidade do Alabama, concorda completamente. Ele afirmou que o principal motivo para posicionar-se contra a guerra é o fato de que a liberdade americana seria pisoteada pela própria guerra. Não nos opomos à guerra, mas nos opomos a nos fecharmos, afirma Holt. É preciso ser corajoso para dizer coisas assim hoje em dia. A professora de Direito da Universidade Drake foi ainda mais extravagante em seus protestos por liberdade de expressão. Ela rasgou a Declaração dos Direitos e de uma cópia da Constituição Americana e a jogou em um vaso sanitário para simbolizar que as liberdades civis, os direitos dos imigrantes, a saúde e os empregos estão sendo jogados no vaso sanitário. É isso que o procurador-geral John Ashcroft e Bush têm feito em nossas liberdades civis, afirmou Frank. Esses professores são extremamente barulhentos para pessoas cuja liberdade de expressão está sendo supostamente silenciada. A Gestapo, Ashcroft, Bush, Rumsfeld deve tê-los deixado fugir. A defesa não foi feita. Desde que o presidente Bush começou a falar sobre a guerra no Iraque,
os intelectuais de esquerda têm reclamado do fracasso que foi o governo Bush e tentado mostrar argumentos convincentes a favor da guerra. Mesmo depois que o secretário de Estado Colin Powell, membro do gabinete favorito da esquerda, fez seu discurso altamente elogiado nas Nações Unidas no dia 5 de fevereiro de 2003, os pacifistas choramingaram que precisavam de mais evidências. Cremos que a falsa evidência que o presidente dos Estados Unidos tem vendido quanto à iminente ameaça que o Iraque representa aos Estados Unidos, aliada ao governo americano e à manipulação da mídia, sobre o lamento do povo americano pela tragédia do 11 de setembro, mascara uma campanha enganosa e totalmente antidemocrática para forçar o povo americano e os povos do mundo a aceitarem a invasão americana ilegal e injustificada. A declaração foi assinada por 40 educadores filipinos dos Estados Unidos, incluindo professores, palestrantes e outros funcionários da Universidade da Califórnia em San Diego, da Universidade de Michigan, da Universidade de Oregon, da Universidade de Califórnia em Riverside, da Universidade da Califórnia em Irvine, da Universidade do Texas em Austin, da Universidade Estadual de San José, da Universidade do Havaí em Manoa, da Universidade Estadual de Sonoma, Universidade da Califórnia em Berkeley, Universidade de Massachusetts, Universidade da Califórnia em Santa Cruz, Universidade Estadual de São Francisco, Universidade de Denver, Universidade Old Dominion, Universidade de Connecticut em Storrs, da Universidade de Nova York, da Bloomfield College, da Universidade de Miami, da City College de São Francisco, Universidade de Paul e da Universidade de Washington. Linguagem forte, mas completamente sem fundamento. A invasão no Iraque foi de fato justificável e o impulso do governo Bush voltado à guerra não foi completamente antidemocrático. No começo da guerra, a maioria do país apoiou a guerra do Iraque, mesmo sem a aprovação das Nações Unidas. Bruce Ackerman, professor de Direito e Ciência Política na Universidade de Yale, deu ao governo Bush um padrão ainda mais elevado do que o das Nações Unidas. Para justificar a invasão, ele escreveu, não é suficiente que os Estados Unidos batam na mesma tecla, de que já há evidência suficiente de violações segundo as resoluções das Nações Unidas. Ackerman não deu ao governo Bush um padrão concreto de justificativas para alcançar. Essa deve ser a opinião dele. Finalmente, o governo Bush decidiu arriscar suas fontes de inteligência e permitir ao secretário de Estado Colin Powell apresentar evidência de inconformidade iraquiana. Em 5 de fevereiro de 2003, para os professores de esquerda, insuficiente. Impressionante quão fracos foram os argumentos de Powell. Os gráficos, mapas e interceptações telefônicas foram mais impressionantes do que a evidência base ou que as conclusões. Mesmo que as reivindicações fossem verdadeiras, nada que houvesse dito fundamentaria o argumento pró-guerra. Zombou Robert Jensen, professor na Universidade do Texas. Azad Abu Khalil, professor na Universidade Estadual da Califórnia em Stanislaus, concordou, resmungando que, apesar da apresentação de Powell, as acusações de conexão terroristas continuavam vazias. Errado! Mesmo o New York Times, jornal tão contrário à guerra, reconheceu o poder da apresentação de Powell e escreveu, abre aspas, o secretário de Estado Colin Powell apresentou-se às Nações Unidas e à audiência da TV Global
com o argumento mais poderoso da atualidade, afirmando que Saddam Hussein desafia as resoluções do Conselho de Segurança e não tem intenção de revelar ou entregar quaisquer que sejam as armas que possam ter. Fecha aspas. Desafiando a legislação internacional. A elite intelectual, sem respeito pela moral ou pelos valores tradicionais, encontra sua orientação moralista na legislação internacional. E se o governo Bush transgredisse o direito internacional atacando o Iraque, esse grupo de docentes consideraria o governo tão vil e cruel quanto o próprio Saddam Hussein. Bonitinho. Enquanto os Estados Unidos buscavam a diplomacia nas Nações Unidas, os acadêmicos de esquerda falavam com orgulho dos próprios ideais de política externa, parecidos com os de Neville Chamberlain. John A. Lillich, professor na Purdue University, encorajou o presidente Bush a parar de falar sobre as más qualidades de Saddam em favor de negociações. Ainda que o sujeito seja tão vil quanto o próprio Hitler, trata-se de um ser humano e precisamos saber negociar com seres humanos, Lillich afirmou, esquecendo de alguma forma que a negociação com Hitler não acabou em vitória. O que o presidente talvez não tenha percebido é que ele pode vencer melhor se negociar acordos em vez de vencer guerras. Se resolvesse as coisas sem o uso da guerra, provavelmente ganharia o Prêmio Nobel da Paz. Uau! O Prêmio Nobel da Paz! Como aquele grandioso presidente Jimmy Carter? Daí sim, ele teria conquistado algo? Depois que os Estados Unidos solicitaram a segunda resolução na ONU, autorizando o uso da força no Iraque por causa das ameaças francesas e russas de vetar a resolução, Balakrishnan Rajagopal, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, falou em histeria. Eu sou advogado e estou para dizer que os Estados Unidos acabaram de jogar no lixo o direito internacional e as nossas próprias leis. Marjorie Kaw, a professora na Thomas Jefferson Law School, em San Diego, afirmou de forma parecida. Não é justificativa legal para um ataque peremptivo no Iraque. Com base no direito, talvez esteja certo. Com base na moral, não poderia estar mais enganada. Não poderia existir objetivo mais moral do que libertar o povo iraquiano de uma tirania brutal, democratizando a região e garantindo segurança americana. É claro, nenhum desses objetivos importa para os professores anti-guerra. Scott Cowelt, professor na Universidade do Norte de Iowa, detonou a política de Bush sobre o Iraque e apelou às sensibilidades europeias. Sensível. Nossa política de ir sozinho tem atraído o desdém mundial, talvez mesmo o desprezo, escreveu. Os europeus que conhecem a verdadeira guerra, bem mais que os americanos, veem a insistência do nosso presidente em fazer guerra para garantir a paz como uma armadilha impossível. Eles o consideram um super-herói cowboy, obcecado pela luta contra o mal. O povo europeu conhece a verdadeira guerra, certo?
E toda vez que surge um novo conflito, os Estados Unidos precisam prestar socorro, né? Somos super-heróis cowboys. Não fôssemos, todo o continente estaria falando alemão agora. Com o governo Bush embarcando em uma nova estratégia de guerra preemptiva contra nossos inimigos, incluindo o Iraque, os professores saem da toca. Não é uma simples guerra, esbravejam, na forma clássica de Jimmy Carter. Estamos do lado a lado com os princípios daqueles que se opõem à guerra contra o Iraque, confiando não só no direito internacional, mas incluindo a Carta das Nações Unidas e as orientações morais e religiosas contidas na doutrina da guerra justa, declarou Richard Falk, professor na Universidade de Princeton, junto de David Krieger, para o site Counterpunch. Philip Alston, professor de Direito da Universidade de Nova York, afirmou à Associated Press que ignorar a ONU dá precedentes para qualquer nação tomar a lei nas próprias mãos e lançar ataques militares preemptivos sem qualquer restrição universal atuante. É uma postura totalmente irresponsável. Concorda Srinivas Aravamudan, professor na Duke University. Estamos embarcando em uma nova era de carnificina imperialista. O 11 de setembro foi carnificina. Matar curdos com gás tóxico e assassinar xiitas é carnificina. Remover Saddam Hussein do poder é justiça, pô! O pô, eu acrescentei. A justificativa argumentativa pode muito bem declarar que os Estados Unidos cooperam com o direito internacional, mas a verdade é que nada disso importa. Temos um dever moral mais elevado do que seguir as resoluções da ONU. E se a França insiste em barrar petições, que ignoremos a ONU. Idiotas úteis e odiadores dos Estados Unidos. Alguns professores cruzam a linha entre a liberdade de expressão e a idiotice útil, ou a perfídia descarada. Embora pertença ao docente o direito de falar sobre a primeira emenda, alguns deles abrem espaço para os inimigos dos Estados Unidos e os ajudam. O intelectual de esquerda defende o movimento Escudo Humano, que enviou centenas de civis ocidentais para proteger o patrimônio de Saddam contra o militarismo americano. Alguns grupos já escolheram agir assim, sorriu Joseph Elder, professor de sociologia da Universidade de Wisconsin. Eles se autodenominam testemunhas da paz ou testemunhas do sofrimento. Acredito que grupos agem assim como reflexo dos muitos americanos que se opõem às ações bélicas por parte dos Estados Unidos, disse Elder. De acordo com o professor, a extensão do movimento Escudo Humano é pequena demais se comparada a qualquer movimento passado. Helen Caldicott, ex-professora de Harvard, também entrou no ato, implorando ao Papa João Paulo II para que fosse a Bagdá e fizesse parte do escudo humano. Mulher doida. Uma vez que o governo Bush não vê problema em massacrar até 500 mil inocentes no Iraque. Existe uma pessoa cuja vida eles absolutamente não colocarão em risco. Essa pessoa é o Papa João Paulo II. Ela escreveu em uma carta ao pontífice, a quem também chamou de o escudo humano derradeiro. Quando não estavam lutando pelo movimento Escudo Humano, esses professores estavam ocupados viajando até Bagdá para atuarem
como garotas propagandas de Saddam. Em novembro de 2002, Bill Kigley, da Faculdade de Direito da Universidade Loyola, em New Orleans, viajou para o Iraque como membro do Time da Paz do Iraque, um projeto do Grupo Vozes do Deserto, programa de parceria Estados Unidos-Reino Unido, para protestar contra as sanções econômicas impostas sobre o Iraque. Em uma série de eventos obviamente inventados, Kigley teve a impressão de que os iraquianos, mesmo vivendo sobre a brutalidade de Saddam, queriam evitar sua remoção. Um soldado iraquiano aproximou-se de Kigley, deu-lhe as boas-vindas ao Iraque e depois disse: "América sim!" E em seguida gesticulou com os polegares para baixo, dizendo: "Bush não!" Ele foi abordado por um homem que lhe deu uma foto de sua filha de 8 meses, com uma mensagem atrás da foto que dizia, abre aspas, "Queridos integrantes do governo Bush, meu nome é Sheila Adil, tenho 8 meses, sou iraquiana. Eu seria muito grata se vocês me deixassem viver em paz, longe de bombas e sanções, iguais todas as crianças do mundo." Assinado, Sheila. Visto que é um idiota útil, Kigley certamente comprou a ideia. Ele comentou o seguinte: "Estou usando toda a minha liberdade para tentar impedir nosso governo de pagar por uma mudança de regime com a vida de criancinhas iraquianas, especialmente a vida de civis inocentes, como a pequenina Sheila." Em 12 de janeiro de 2003, uma delegação de 35 membros, composta principalmente de acadêmicos, desembarcou em Bagdá para um tour de revelação dos fatos, patrocinados pela Universidade de Bagdá, uma ferramenta de Saddam. O Dr. James A. Jennings, ex-professor da Universidade de Illinois, liderou a delegação, que visitou escolas, hospitais e outros lugares no Iraque para promover a paz. "Não terá ido em Hanoi, ou no Panamá, ou em Bagdá, ou em qualquer outro lugar que, pela última vez, uma cidade foi bombardeada e dilacerada em pedaços, cheia de pessoas gritando, 'Não faça isso! Não faz sentido!'" O professor disse ao Washington Post. Seu companheiro e professor da Lemoyne College, Kate Waiten-Pov, acrescentou: "Voltaremos para nossas escolas e nossas comunidades para dizer-lhes o que está acontecendo aqui. O povo da América precisa conhecer pessoas que veem com bons olhos a oposição a esta guerra." É difícil dizer se todos os professores no passeio perceberam como Saddam manipulou o tour e usou para perpetrar uma propaganda anti-americana. Mas Michael Hockley, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Oregon, certamente percebeu. "Sim, nossa visita foi cuidadosamente coreografada pelos iraquianos, e inicialmente vimos apenas aquilo que queriam que víssemos. Arriscamos fazer o papel de ferramenta de propaganda para o governo iraquiano? É claro, assim como outros têm servido aos esforços das relações públicas do governo Bush em nossa nação." Exceto pelo fato de que nos Estados Unidos você pode escolher o que falar e o que ver, mas não no Iraque. Enquanto no território de Saddam Hussein, Hockley fez um discurso no qual ridicularizou a guerra ao terrorismo do governo Bush, afirmando que é uma gestão incontrolável, sem restrições, algo que nos jogará num caminho perigoso de retaliação e destruição em massa, como o mundo nunca viu. No fim da viagem, a delegação teve a grande alegria de encontrar-se com o ministro do exterior do Iraque, Najib Sabri, intelectual de bagagem impressionante e de excelente oratória, cuja análise da situação política merece nossa atenção.
quando Sabre sugeriu que os Estados Unidos consideravam a guerra no Iraque, primeiro por causa do tradicional apoio iraquiano aos palestinos e depois pelo interesse no petróleo, o professor Rockley concordou com a constatação. Os professores também prestaram ajuda e condolências a Saddam, dando-lhe justificativas e escusas morais para cometer crimes de guerra ou matar americanos. Sentenciamos os líderes nazistas à morte por perpetrarem o crime da guerra de agressão, afirma Francis Boyle, professor de Direito Internacional na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign. Está claro, ele acrescenta, a partir dos relatórios da imprensa, que vão devastar Bagdá, uma área metropolitana com 5 milhões de pessoas. O Código de Nuremberg é claro ao declarar que a devastação arbitrária de uma cidade constitui crime de guerra. Ao igualar moralmente George Bush a Adolf Hitler, Boyle certamente pertence à categoria daqueles que odeiam a América. Mark Lance, professor na Universidade de Georgetown, disse que a política americana sobre o Iraque era hipocrisia, visto que os Estados Unidos cometeram os mesmos crimes e em maior escala que os de Saddam Hussein. Historicamente falando, os Estados Unidos, Lance argumentou, têm feito mais do que qualquer outro país para desenvolver e espalhar tecnologia de destruição em massa, incluindo a tecnologia nuclear, biotecnologia e gases tóxicos. E mais que Saddam, mesmo muito depois que seus crimes ficaram conhecidos. Irving Chemerinsky, professor de Direito na Universidade do Sul da Califórnia, escreveu um artigo para o Los Angeles Times, no qual argumentou que os Estados Unidos eram hipócritas por protestar contra a execução de prisioneiros de guerra por parte do Iraque, uma vez que os Estados Unidos estavam detendo terroristas na Baía de Guantánamo. Os Estados Unidos não podem esperar que outras nações tratem nossos prisioneiros de acordo com o direito internacional, se nós o ignoramos. Chemerinsky escreveu. Ele nem mesmo se incomoda de refutar a alegação de que o Iraque teria justificativas para violar o direito internacional quanto aos prisioneiros de guerra. Quando Yugi Evit, âncora de rádio, perguntou a Chemerinsky se ele percebia que o Iraque poderia usar os argumentos como se fosse para justificar seus crimes de guerra, Chemerinsky protestou que Evit estava questionando sua lealdade. Chemerinsky se recusou a censurar a viagem de Jane Fonda quando havia viajado para Hanoi, Vietnã do Norte, durante a Guerra do Vietnã, que resultou na tortura de prisioneiros de guerra americanos. Chemerinsky também se recusou a condenar um cartaz durante um comício que dizia, abre aspas, nós apoiamos nossas tropas quando atiram em seus superiores, fecha aspas. Michael Ballou, professor na Santa Rosa Junior College, instigou seus alunos a pensarem sobre assassinar o presidente Bush. Em seu curso de verão em 2003, ele passou aos alunos o exercício de escrever um e-mail utilizando a frase "Mate o presidente!". Ballou disse que o objetivo da atividade era trazer à tona nossos medos mais profundos do governo. Nossa, que excelente ideia, professor. Quando um dos alunos realmente enviou o e-mail para Mike Thompson, democrata da Califórnia, e outro contou aos pais, tanto o FBI quanto o serviço secreto apareceram na universidade. Ballou se escondeu atrás da primeira emenda, reivindicando que as palavras "mate o presidente" poderiam ser interpretadas para significar outro que não o presidente Bush. Impressionante dizer.
a instituição recusou-se a demitir Ballow por discurso antiprofissional. Na verdade, Jane McLaughlin, a nova presidente da All Faculty Association da instituição, afirmou que Ballow tinha o direito de falar o que quisesse dentro de sua sala de aula. Embora essa liberdade não chegasse ao ponto de pedir aos alunos que comprometesse o próprio futuro. Ballow se defendeu desta forma: de toda forma, não receberei nenhuma crítica de 60% dos americanos que não votam. Para eles, o presidente e a presidência já estão mortos. Ainda restam dúvidas de qual presidente ele estava falando? O caso mais descarado de traição emanou da Universidade de Colômbia, onde Nicholas de Genova, professor assistente, disse a uma audiência de alunos durante uma palestra: os únicos heróis de verdade são aqueles que encontram maneiras de ajudar a derrotar o militarismo americano. Hein? Afirmou que ele próprio gostaria de ver 1 milhão de mogadíscios. Em Mogadíscio, 18 soldados americanos foram mortos. De Gênova deseja a morte de 18 milhões de americanos. Se de fato consideramos esse cenário um crime de guerra, de Gênova explicou, logo temos de torcer pela vitória do povo iraquiano e pela derrota da máquina de guerra americana. Capite? De Gênova merece uma passagem só de ida para fora deste país que ele tanto despreza. Como você ousa nos chamar de antipatriotas? Bom, tudo isso dito, o resumo é que muitos desses professores são pura e simplesmente antipatriotas. Uma coisa é protestar contra a guerra, outra bem diferente é demonizar o presidente dos Estados Unidos como mais um Hitler, dizer ao aluno para pensar em sala de aula sobre assassinar o presidente, viajar para o território do inimigo e criticar o governo e clamar pela morte de soldados americanos. Daí é anti-americanismo. Mas apenas tente dizer isso na cara desses professores de esquerda. Os intelectuais enlouquecem se alguém sugere que eles não gostam dos Estados Unidos, acusando qualquer macartista de caçador de bruxas, fascista, totalitário, até o tutano. Taxar ativismo anti-guerra de anti-americano é ofensivo e perigosamente antidemocrático. Tais tentativas de silenciar a divergência também fazem um grande desserviço à nação, reclama Peter Canavo, professor da Hamilton College. Se é anti-americanismo levantar tais questões, então é melhor que alguém salve nosso país dos próprios amigos. Tempos de guerra parecem dar às pessoas a sensação de que podem usar o patriotismo feito bastão. Lamenta Darlene Borovayak, professora da Hamilton College. É injusto criticar as pessoas de antipatriotas. Elas têm o direito de expressar opiniões diferentes. É realmente contraditório dizer que esta guerra serve para libertar outro país, mas sufocar as críticas daqueles que se opõem na própria nação. Concorda Gerald Turkey, professor na Universidade de Delaware. A crítica, de forma clara, não está sendo sufocada, professor. Aqueles de nós que discordam dos ativistas anti-guerra têm o mesmo direito de liberdade de expressão dos pacifistas. Sendo que, se quisermos, podemos usá-la para justamente criticar os pacifistas.
O patriotismo não é um termo neutro, afirma Robert Jensen, professor na Universidade do Texas, em Austin. Ele carrega uma história e tem sido usado como uma arma. Sempre consigo identificar quando alguém já gastou todo o seu raciocínio, porque daí é que o sujeito começa a me chamar de antipatriota e anti-americano. Para falar a verdade, não é preciso raciocinar tanto assim para chamar o professor Jensen de antipatriota. Essa é a mesma pessoa que semanas depois do 11 de setembro considerou os ataques terroristas contra o World Trade Center e ao Pentágono não mais desprezíveis que os vários atos terroristas que o governo americano tem cometido durante o tempo em que estou vivo. Sheila Peters, da Fisk University, afirma: não considero o cidadão anti-guerra menos patriota que o pró-guerra. Apenas penso que são maneiras diferentes de enfrentar o mesmo problema. Os poucos do movimento anti-guerra que são minimamente honestos entendem um pouco mais. Nicholas de Genova, o mesmo professor que esperava por 1 milhão de mogadícios, admitiu em um raro momento de lucidez: a paz não é patriota, hein? A paz é subversiva, porque a paz antecede um mundo muito diferente do que aquele que vivemos. Um mundo onde os Estados Unidos não teria o direito de existir. Na mosca! Direto da fonte. Não acaba até o professor protestar. Cessadas grandes operações militares no Iraque, o Conselho Acadêmico da UCLA, composto de 3.200 professores, apenas alguns votam efetivamente. O quórum tem 200 eleitores efetivos presentes em algum momento durante o encontro. Decidiu fazer algo sobre a guerra. Condenaram-na depois que os iraquianos haviam comemorado a queda de Saddam Hussein. Depois que sepultamentos em massa haviam sido descobertos. Depois que crianças haviam sido libertas das prisões de Hussein. Nada disso fez diferença. Trouxeram uma resolução perante o Conselho Acadêmico condenando o presidente Bush por sua guerra preemptiva, opondo-se ao estabelecimento de um protetorado americano no Iraque, afirmando seu compromisso de falar dos conflitos internacionais pelo império da lei e pelas Nações Unidas, e convocando que o Iraque pós-guerra fosse submetido à jurisdição da ONU. Exatamente 196 professores votaram. O voto foi surpreendentemente acirrado. A medida passou 180-7. 9 professores não se pronunciaram. Não era função do Conselho Acadêmico lidar com esse assunto. Seu dever é lidar com questões curriculares, de padronização e posse. Mas os intelectuais de esquerda pensaram diferente. Entrevistei o professor Carole Hawkser, membro do Conselho, que votou pela resolução. Hawkser afirmou que os poucos conselhos acadêmicos do país são as únicas organizações que estão aptas a defender a moral humana. É mais do que nossa obrigação. Mas não é esta uma afirmação política? Eu perguntei. Não é? Não ultrapassa a esfera do conselho? Não se trata de afirmação política, ele respondeu. Trata-se de afirmar valores humanos, em que qualquer um acredita. É um exemplo que realmente acredito nisso. Cada professor bem-sucedido deve dar aos alunos.
Hoxer também afirmou que um protetorado americano poderia ser pior que o regime de Saddam Hussein. Não é das melhores coisas ver uma biblioteca nacional queimando, um museu nacional destruído, ele observou. Mas agora que os Estados Unidos derrubaram Saddam, Hoxer sugeriu que passássemos o controle do Iraque para a ONU, sugerindo que a ONU seria mais justa que os Estados Unidos. Então fiz ao professor Hoxer a pergunta-chave. A opinião dele e de seus colegas entram na sala de aula? Espero que sim, de verdade, ele respondeu. A lavagem cerebral continua. Diariamente, alunos ouvem sobre como os Estados Unidos se afundam ainda mais, impedem reformas e enganam o povo iraquiano. A guerra acabou, mas não para o intelectual de esquerda. Uma derrota para os professores? Esses docentes têm exercido grande impacto sobre as opiniões dos alunos quando o assunto é guerra no Iraque. Na Universidade de Nova York, 1.200 alunos saíram da sala durante a aula como expressão solidária ao movimento anti-guerra. Na Universidade da Califórnia, em Berkeley, 1.500 alunos se reuniram no Sproul Plaza, quando a guerra do Iraque já havia estourado, e exigiram que a Universidade de Bagdá fosse declarada uma instituição irmã. Ambas as universidades, Berkeley e Nova York University, receberam lugar na revista Mother Jones, entre as 10 universidades mais ativistas. Conforme percebido pela grande mídia, muito do movimento anti-guerra ganhou força daqueles que têm participado de protestos ao redor dos Estados Unidos. Mas a conversão não foi completa. Nas universidades como Yale e Berkeley, os professores afirmam que a maioria dos docentes se opõe à guerra do Iraque. No entanto, os alunos entrevistados pelo Daily News de Yale estavam divididos, bem ao meio, sobre a guerra. Os professores não tiveram um sucesso completo e eles estão lutando ferozmente por isso. Nós costumávamos ofender as pessoas, a professora Martha Saxton, da faculdade Amherst, disse ao New York Times, que está desapontada com a falta de ativismo anti-guerra por parte dos alunos. Nós gostávamos de ser maus, no sentido que estávamos declarando um ponto de vista. Por que não há alegria agora? Professores como Saxton sentem que os alunos perderão a experiência da faculdade se eles se recusarem a protestar, no estilo da década de 1960. Em Amherst, a Associação de Estudantes Progressistas exigiu que o corpo discente pedisse aos professores que discutissem a guerra no Iraque por 15 minutos durante a aula. O corpo discente se recusou. No refeitório de Amherst, 40 professores passaram protestando contra a guerra, onde foram saudados com uma reação negativa forte dos alunos, um dos quais brigou com um professor. Alunos da Universidade de Wisconsin, em Madison, também estão desapontados com seus professores. Em Madison, palestras informais eram tão comuns quanto salsichas, lamentou o professor Austin Sarati, da UW. Havia uma certa nobreza em ser atacado com gás lacrimogêneo. Agora você não é mais atacado com gás. Você entra no refeitório e entrega panfletos com informações. Aparentemente, provocar a polícia e jogar gás lacrimogêneo é sinal de honra para esses membros do corpo docente. Meu trabalho não é fazer como os meus alunos, não é fazer com que meus alunos concordem comigo.
Insiste o professor Barry Connell, de Amherst. Mas no momento que os ouço, minha alma simplesmente se abate. Ainda há esperança para a juventude americana. Basta mantê-la o mais longe possível desses professores.